Zoom. Senhoras e senhores, este é o Muito Risco, Pouco Ego, o podcast onde tem um homem sábio que é o TR. Você clicou aqui por esse título que parece sensacionalista, porém vamos trazer informações sobre Moro, Bolsonaro e Paulo Guedes. Meu querido TR! Você tá bem, Zuki? Semana que vem você vai pra Brasília comigo. Anota aí. Tá todo mundo aqui, esse podcast aqui extraordinário, porque não tem como não ouvir. Tô trabalhando como nunca, Zuki. Não tô dormindo. Você tava descalço, aquela aposta foi você que fez com o Paulo Guedes? Foi, é uma meia bonita dele, meia de crochê. Eu não vi ele aplaudir muito, viu? Eu não vi ele aplaudir muito lá o discurso do Bolsonaro. Ele tá bastante proativo, né, nas decisões. Mas tá aí, tá na luta. Um pilar importantíssimo. Terra, é o seguinte, esse podcast, como a gente tem muitas informações, e as informações estão distorcidas com fake news, o único cara verdadeiro que eu conheço nesta pandemia é o senhor. É verdade. Então eu vou colocar aqui pra gente tirar os O segredo para qualquer crise política, econômica, sanitária é sobreviver a essas oscilações. Quem não sobrevive, morre. Então, não tem outra maneira a não ser rebolar e vamos passar por mais uma dessa. Bom, hoje sinto você mais abatido do que das outras vezes, né? Tô vendo que está preocupado com o rumo do país, mas está preocupado. O que a gente vai fazer para não restar dúvidas? Eu separei, igual uma central de jornalismo, as falas, tanto do Moro quanto do Bolsonaro, e aí a gente vai decorrer sobre as suas respostas e o que você acha sobre isso. Lembrando que para não polarizar, né, aqui a gente sabe muito bem que o Brasil está mais dividido do que nunca e não temos aqui nenhum gabinete, nem do ódio, nem do amor, a gente tem o gabinete da verdade. O que a gente vai fazer aqui é trazer uma linha de raciocínio para os investimentos, correto? O Brasil, como eu sempre digo, o Brasil não é para amadores. Se tem uma crise global, sanitária, que o Brasil está incluído, a gente aproveita e cria uma econômica junto, uma sanitária, uma política. Aqui é um caldeirão de crises. O Brasil já passei por várias, você também já está passando. Mas o Brasil não perde uma crise, está em todas. É arroz de festa nas crises. E lembrando que o mercado sempre responde, assim, tiveram várias oscilações. O mercado não perdoa, essa é a verdade. O mercado não perdoa. Os números não mentem, o quê? Não tem. O mercado antecipa, né? O mercado ele parece incoerente, mas ele sempre traz. Sempre antecipa. O mercado antecipa, o mercado é irracional também. Precisa tomar cuidado, muito irracional, então, emotivo. Se ele antecipa, vamos logo para as falas. Então aqui eu vou pedir para o nosso querido. Nós temos uma parte técnica aqui, né? Se não me engano, só para dar um insight, essa semana inteira, coisa que eu não fazia há muito tempo, passei em Brasília. O governo, o governo federal, ele pede ajuda a alguns empresários para poder ajudar na questão do rumo do país, né? E agora, em momentos de crise de todo tipo, a gente tem tentado ajudar. Agora, para ajudar tem que querer ser ajudado, né? Não adianta dar murro em ponta de faca. E eu enfatizo que um papel importantíssimo que você tem feito, que você consegue, né, juntar as pessoas, a diplomacia que muitos não têm, a saúde mental também você consegue estar... Isso é o mais importante, Bom, eu vi seu post que bombou no Instagram. Você notou, Zuki, que a turma agora, todo mundo tá meio pancada da cabeça? O pessoal tá em casa, tá todo mundo meio ansioso demais. Você tem notado isso? A galera não, agora passou assim, agora a saúde mental foi pro lixo. A galera tá muito louca, fora os especialistas de rede social e Facebook. Pois é, era mais do que... Desculpa te interromper, Gabriel Academia, personal, trabalhou anos, né, na Academia Competition, e como se fosse um analista político, falando, não, evidentemente que o Moro... Cara, calma lá. A dona Betina e a nossa cozinheira... Odete, a Odete tá especialista em ações de dividendos. Falei, porra, dona Odete. Ela fala do Circuit Breaker. Porra, ela chega, bota a comida na mesa e fala, você viu o Circuit Breaker hoje? Falei, porra, não vi, o que aconteceu? Muita saudade da Odete, que brigadeiro.
Eu agora podia mandar o brigadeiro da Odete, vai. Falei, Odete, fica em casa que eu vou te pagar o dobro do salário pra você não abrir a boca. Fica aí. E quem que tá com você aí na parte técnica, que você tem agora um cara que vai soltar o ar? Não sei se pode falar o nome dele. Pode falar o nome dele? Não, o Heleno não permite, não. Vamos deixar off. Tá bom. Então é o seguinte, primeira fala aqui na nossa central de jornalismo, para trazer uma coerência. O que foi o depoimento do Sérgio Moro quando ele chamou aquela coletiva e anunciou a sua demissão? Vamos botar. O que o Sérgio Moro falou? Vamos botar aí, bota aí. Que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente. E realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação, né? As investigações têm que ser preservadas, né? Imaginem se durante a própria Lava Jato, né? O ministro, o diretor-geral, o presidente, então presidente Dilma, né? O ex-presidente Luiz ficassem ligando para o superintendente em Curitiba para colher. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu quero que você explique aí, porque é o seguinte, o Moro está fazendo uma acusação muito grave, né? A interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, porque o Bolsonaro deu carta branca e depois essa carta não foi tão branca para o Sérgio Moro. A gente vai depois escutar o que o Bolsonaro falou, né? Mas eu queria que você colocasse o que você achou dessa interferência, qual que é a tua opinião em relação a tudo isso? O ponto é o seguinte, Zuc, o Brasil mais do que nunca está numa polarização extrema. Né, já historicamente o Brasil já vem criando questões de direita, esquerda. O ponto é o seguinte, quando se trata de política não existe preto e branco, não existe A ou B, você tem uma rede de informações e variáveis que nunca é algo extremamente definido, né? As pessoas que estão lá requerem explicações, você precisa ter... É como se fosse uma empresa. Numa empresa você tem uma série de pessoas que trazem valor, outras que não tanto, você tem crises com os próprios funcionários, é como se fosse uma empresa. É assim que nós temos que pensar. Agora, o Moro sempre com a questão ética dele sempre foi bastante confiada, né? Todo mundo sempre confiou na questão de julgamento dele. Então, historicamente, a gente tem um peso nas palavras dele que é um peso bastante grande, né? Agora, a poeira está muito alta, Zuc, a gente que está dentro a gente conversa bastante com o pessoal, mas ainda a poeira está muito alta e todo mundo em casa, sem fazer porra nenhuma, acaba virando expert político. Então, é aquela frase que eu coloquei: keep calm and trust no one. Até essa é a ordem até o momento, entendeu? Você precisa avaliar as variáveis de forma com que se tornem previsíveis as opiniões. Mas até agora é tiro no escuro. Todo mundo tem interesse, né? Então, todo mundo tem interesse, óbvio. Todo mundo é ser humano, todo mundo tem interesses próprios, né? Agora, o papel da sociedade, obviamente, como o governo existe por conta da sociedade e não a sociedade por conta do governo, o nosso papel é pressionar mesmo até sair toda a verdade. Então, aquele negócio de que o governo manda e a sociedade precisa ficar mais calma, tem que ser exatamente o oposto. Então, até todas as provas saírem, a sociedade é o papel dela, é correr atrás e exigir transparência. Eu posso ser o bad cop aí nessa história? Deve. Você tem uma cara de mal, vai lá. Não. Antes de bater no Bolsonaro, vamos pegar só um trechinho aí, eu vou pedir para separar aí, tem um link, só um trechinho de qualquer parte do discurso do Bolsonaro e aí a gente opina sobre os dois bota lados. aí. Vamos lá que a gente tem o nosso querido loirão da técnica. Mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim, você pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Me desculpe, mas não é por aí. Já pra mim, Posso dizer? Vamos lá. Eu acho que nesse momento, com a turbulência global que nós estamos vivendo, menos é mais. Sempre menos é mais. Eu acho que você ficar no palanque trocando acusação, você não agrega porra nenhuma, essa é a verdade.
Óbvio que depois tem que ter uma investigação, enfim, chegar à via dos fatos. Mas se ficar jogando poeira no ventilador, chega uma hora que não chega a lugar nenhum. É igual quando a taxa de juros cai muito. Cai tanto que se cair mais meio basis, 50 pips ou mais meio pips, faz pouca diferença. Então acho que nesse momento, se fosse eu, hein, não vai... obrigado pelo trabalho e segue em frente as investigações. Acabou, o brasileiro precisa de segurança, o país precisa de segurança institucional, jurídica, só assim que vai atrair capital estrangeiro. Não adianta ficar no mimimi, porra, parece briga de marido e mulher. Eu gosto quanto você é prático e eu acho que a gente tem que pensar dessa forma porque não dá para ter um retrocesso de novo com o país. O ponto é, cara, que colocando e vendo assim, né, os dois lados, o Bolsonaro deu um belo de um tiro no pé na situação de mexer com um vespeiro que não deveria mexer agora e não ter a diplomacia que ele também não tem, a característica dele. Olha, eu concordo em partes, mas ao mesmo tempo, se não cutucar o vespeiro, ele nunca vai sair de lá. Tá bom. Entendeu? Perfeito. Sim. Então, e essas posições, águas vão rolar, muita coisa tem para acontecer, ainda vem CPI, daí vem fake news, aí tem tudo, os filhos do Bolsonaro. Aí eu acho que nem é o caso da gente colocar agora, porque são posições. Existe sim uma decepção enorme numa grande parte dos eleitores. Resumo de tudo que nós estamos falando. E o Moro tem uma aceitação gigante, 65% tem aprovação, tem os caras mais fiéis ao Bolsonaro, mas mexeu muito com a política. Só que todo esse assunto eu quero trazer à tona o Paulo Guedes, que esse é o cara que você tem exato. Esse é um cara que você consegue aconselhar, que vem de uma história muito parecida com a sua, né? Você, desde a época de Chicago, a gente já conversa muito sobre economia e você foi um cara que participou, né, lá atrás, na adolescência dele. Os dois pilares, Zucca, que eu sempre achei extremamente interessante é a parte econômica e segurança jurídica, que nada mais nada menos que o Guedes e o Moro, né? Obviamente que o país, como o tamanho que tem, a complexidade que tem, precisa de alguém de pulso firme e conhecimento técnico. Isso o Guedes tem de sobra, eu conheço ele de forma pessoal há muito tempo. E o Moro, um cara que veio se provando ao longo aí dos grandes julgamentos passados. Então, os dois pilares é o que definem muitas vezes a confiança do investidor, seja local, seja de fora, o cara que sai para abrir um negócio. Agora, duvido bastante que só se o Bolsonaro, enfim, tomar uma decisão errada, que eu acredito que não vai ser, mas botar um cara que vai ser submetido às decisões pessoais. O público, a máquina pública, precisa ter alguém firme. Então Bolsonaro sabe disso, senão não teria chamado o Guedes e nem o Moro para fazer parte das pastas. Agora, o Guedes é um cara mais de idade, extremamente experiente, técnico, muito técnico, e gosto dele. E a gente tem conversado bastante nos bastidores. Ele pede orientação, a gente dá, a gente emite opinião. Agora, a título de informação, obviamente a decisão final é dele com o chefe dele. Né? Então, ele fala muito da caneta e esse é o problema, é a caneta que assina, é a caneta que manda, mas tem um peso gigantesco, voltando para o Moro, né, o trabalho dele e a força que ele teve, tanto que ele mexe com o mercado. Falando sobre, e esse é o ponto, você vai me falar no final desse podcast se existe a chance do Paulo Guedes vazar ou não, se ele não vai, porque eu sei que pegou mal também o Paulo Guedes. Começou essa aproximação do Bolsonaro com o Centrão, dinheiro público, e para evitar também o impeachment, né, que não é o que o Brasil precisa nesse momento. Me pediram a frase da semana hoje, não sei se chegou a ler. I eat politics, I sleep politics, but I never drink politics. Não dá, né? Não a bebida da política é extremamente perigosa. Por isso que a sociedade tem o papel principal de pressionar e ter transparência. Porque quando você bebe do poder e do dinheiro, é aí que você realmente pode se embriagar. Se não tiver pé no chão, se não tiver a cabeça plena, decola. Agora, você me perguntou, existe chance de sair? Existe chance de tudo. Existe chance de tudo, de absolutamente tudo. Tem duas coisas, o que bota uma coisa na tua cabeça. Existem dois cenários que são praticamente impossíveis de prever. Crises
sanitárias, que é o que a gente está vivendo hoje, e crises políticas. A gente está com as duas, né? Uma Exatamente. pandemia e uma bomba explodindo. Exatamente. Né? Eu sempre falo, quando você tem uma crise exclusivamente econômica, você tem mecanismos para medir o impacto das decisões atuais no futuro. Agora, quando você tem a política econômica sanitária, aí você precisa rebolar. Então, o grande papel, eu não gosto de ficar falando o que eu ajudo, enfim, mas o Guedes sempre pede orientação, seja de relacionamento político, que não é fácil, e principalmente econômico, e eu confio nele, que é a questão de tocar aí os investimentos e questão fiscal. Isso ele tem de sobra, essa competência ele tem de sobra. Agora, o relacionamento político é um grande desafio, Não adianta ficar, o que eu vejo agora, todo mundo, como você falou, todo mundo é expert em tudo, dando, é muito pitaco, é muito cacique para pouco índio, entendeu? Então, tem que manter todas as informações em dia e cobrar transparência. Então, tem muita gente falando abobrinha. Olha, eu vou te falar, o Instagram ultimamente é um negócio... eu não consigo nem descrever em palavras. Galera enlouqueceu. Porra, você tá de sacanagem. O que é uma coisa que é da economia e uma estratégia política, que você sabe muito bem, junto com o Paulo Guedes, é a relação que ele não parece contente, né? Com essa retomada lá, o pró-Brasil. Você né? estaria contente? Não, então é porque você fala muito de infra, né? O gasto público, a gente está vendo essa aproximação, né? Tem muita coisa que o cara está colocando lá na pasta para aprovar e para colocar para executar, mas são coisas que já foram aprovadas em governos passados. Eu estou falando de infraestrutura, tá? É claro. E esse é o dinheiro que a gente tem que saber gastar muito bem. A gente não tem o dinheiro agora. O Brasil gasta muito mal. Todo mundo eu vi um cara falando assim, porra, mas fez 800 bi de economia nos próximos 10 anos e já gastamos com Covid. Eu falei, porra, imagina se não tivesse feito o ajuste fiscal. Exato. Você queria o quê? Um rombo 3 vezes maior? Então como a gente gasta mesmo mal e como a estratégia começa a ser horrorosa. Exatamente. O que adianta agora investir em infra, né? Esse que eu queria saber. Como é que o Brasil vai para frente? Porque todo mundo congelou. Então, qual que é a sua visão estratégica econômica para andar com o Brasil? O que a gente faz com o dinheiro que a gente não tem? Para onde gasta esse dinheiro? Essa que é a pergunta do podcast. O que nós fazemos com o dinheiro que nós não temos, né? Ótimo, adorei esse posicionamento. Em condições normais, o grande desafio de toda a equipe econômica é fazer controle de gasto, controle fiscal. Né? Isso em condições normais, condição de temperatura e pressão, sem Covid, sem nada. E é o que o governo vinha fazendo. E tudo indicava que a gente estava no caminho certo, fazendo controles de gastos, controles de gasto público. Isso é extremamente tirar o inchaço da máquina pública, enfim, questões que são jabuticabas do Brasil e a gente precisa lidar com elas e resolver os problemas. Agora, em momentos de curto prazo, que assim, quando nós falamos de Covid, estamos falando de um curto prazo, né? Hoje o restaurante por quilo da esquina está fechado, o cabeleireiro fechou, o cara que é autônomo, o dentista, quer dizer, esse cara não está trabalhando e está ganhando como? Então, no curtíssimo prazo, o que precisa ter liquidez, eu já falei isso antes. E os governos que melhor estão lidando com isso são os que já haviam feito o controle fiscal. Porque quando você faz um controle fiscal bom ao longo de anos e décadas, significa que você tem dinheiro em caixa. E aí você consegue investir em educação, infraestrutura, criar hospital para Covid, para qualquer coisa. Se você não tem, imagina, é que nem um paciente que acabou de ter um ataque cardíaco, acabou de sair da UTI, está no quarto. Aí ele tá para sair do quarto para casa, ele pega o Covid e volta para UTI. Fala, porra, de novo. É isso, o Brasil é isso, é crise atrás de crise, porrada atrás de porrada. E a Alemanha, que já tem um controle fiscal extremamente rígido, é a que mais está se dando, melhor está lidando aí com a questão todo o Covid. Então, o pilar principal, controle fiscal. No curto prazo, não adianta ficar falando coisas que não existem. No curto prazo, o que nós temos? Uma crise política fiscal
econômica e política. É isso que nós temos. Então tem que trabalhar com pragmatismo. Então tem que ter liberação de dinheiro obviamente, para os pequenos empresários. Não tem jeito. A busca da conversa aqui é sempre solução, não problema. A gente águas vão rolar, a gente vai ter que voltar com outro podcast sobre o tema, obviamente, Bolsonaro, Moro e o próprio Paulo Guedes. Mas eu queria saber agora realmente do mercado, que bicho que você está, que bicho que você se sente agora. Eu fico pensando, tubarão, quando o Moro saiu... Touro. Qual bicho que você é agora no mercado? É urso, é touro, cada hora é um bicho? Eu quero saber que comportamento que você tá aqui pra gente entender. Porque eu quero trazer no final o que a gente tem falado aqui. Tá mais pra morcego, Zuki, não é nem touro nem nada, nem bear nem bull. É bet, é morcego, nós estamos na época do morcego. É o novo bicho do mercado. É o novo bicho, época do morcego. Vai ter que colocar lá, o morcego vai ter que ter um morcego. Agora me responde um negócio. Se o Moro já deu quase um circuit break na sexta, você imagina o Guedes. Puta, o Guedes não encerra a boca, os caras colocam um cadeado lá e aí faz quarentena. É verdade. Aí a gente tem que ir pra Venezuela. Mas tem que saber trabalhar com o que tem. Bom, eu queria tocar no assunto que a gente vem falando aqui, cara, de instituições que a gente se sente mais seguros, né? Podemos falar sobre isso, que a gente conversou algumas vezes? Podemos. Deixa eu só fazer uma intro na questão econômica. Lógico. Todo mundo, muitas pessoas me perguntam no Instagram sobre o que eu faço com dinheiro. E eu noto que, assim, recentemente o Brasil saiu do Bolsa CDI e todo mundo migrou para a Bolsa de Valores, agora a economia real, e veio essa onda. O ponto é o seguinte, eu noto que as pessoas, principalmente os mais jovens, eles são sedentos por oportunidade. A oportunidade, ela sempre existe. Não é a que você está tendo hoje com essa queda do Covid, ela não é única. Ao longo do tempo, você consegue ter uma visão de várias crises, de várias questões políticas que vão chacoalhar o mercado. A única certeza é a incerteza e a volatilidade. Então, o cara que quer botar o dinheiro 100% em ação, hoje, dependendo do volume, de questões de apetite de risco, etc., obviamente não é uma receita pronta, mas por experiência própria, ao longo dos anos e das décadas, várias oportunidades apareceram. Então, quando o cara pega a carteira dele e soca tudo em equity, o cara fica 100% em equity, se existir uma oscilação grande que possibilita fazer um preço médio melhor, ele não tem caixa. Aí ele vai precisar tirar, se desfazer para fazer outras coisas. Então, assim, precaução, eu tomo risco mesmo, obviamente eu adoro e sempre me dei muito bem com volatilidade. Isso para mim é mandatório. Mas a volatilidade, ela existe e vai continuar existindo daqui 5, 10, 15, 20 anos. Então é importante para o cara ter paciência. Tenha paciência, que as crises acontecem de tempos em tempos. E todas essas crises obtiveram retomadas. Isso é uma coisa bem óbvia que aquilo que eu postei. Investimento a longo prazo. Exato. Não, vem cá. Uma carteira de ações um pouco tomada em bolsa, valendo a pena. Tem muito gestor. Eu não vou comentar alguns nomes, mas tem muito gestor que adora usar o longo prazo como desculpa para perda no curto prazo. E tem que lembrar que o sucesso no longo prazo é um acúmulo de sucessos no curto prazo. Entendeu? Então você tem que ter fundamento. E muitas vezes, eu adoro fundamento e sempre ganho dinheiro assim, mas muitas vezes você tem momentos táticos, como agora pode ser um deles. Sim. Então, eu comentei semana passada, nós estamos alocando grande parte do portfólio offshore e moedas que não estão moedas alocadas próximas a euro, né? Nós estamos tomados em coroa norueguesa, franco suíço, um pouco de Austrália, um pouco de Canadá, que são as que menos vão sofrer. Então, assim, o que eu estou te dizendo é que... Mas por quê? Agora eu fiquei curioso. Por que você está alocado em moedas... Porque a Europa está cagada. Suíça não faz parte do bloco e nem Noruega. E a Austrália e Canadá são os países que possivelmente vão sair melhor em termos de Covid. Então, você tem momentos táticos que são importantes, mas você tem que ter bastante fundamento mesmo no curto prazo. Sim.
Bom, as ações elas estão mais baixas, pode ser, e a gente está vivendo esse momento de incerteza, pode ser que caiam mais, então a gente não tem essa bola de cristal. Pois é, aí pensa o seguinte. Uma parte, como você falou, vale a pena tomar em bolsa, mas o que eu achei foda, que eu achei muito importante, foi quando você me esfregou os gráficos na minha cara, da performance que teve o Galileu, cara. Eu te falei, porra. Você falou. Eu te falei. Assim, o que você me repetiu? Eu já vi 50 crises, mudança de presidente. Eu te falei. Pode vir o que quiser. O que eu confio é tradição. E aí sai na frente e até a se instituição bancária que tem tradição. Essa é a verdade que teve do Safra, a gente conseguiu ter essa linha de raciocínio. Como foi a performance? Conta aí, vai, se você falar. Você que me conta, você pediu, você me pediu um fundo, eu até lembro disso, me pediu um fundo para competir, para comparar com o outro que você achava que tinha qualidade. Você me responde, quem foi melhor? Não tenho nem o que falar, estou muito alegre, inclusive. Porra! Bem alegre, posso falar a verdade, a sensação, como tá um caos, quando você consegue ter estabilidade, cara, ou não acelerar demais e ficar maluco, ou não se jogar para baixo, acho que é o tempo agora de você entrar numa consciência e entrar em equilíbrio. E graças a Deus aí com essa sua linha de raciocínio de investimento me trouxe equilíbrio. E é o que a gente vai fazer, tem que produzir, cara. Não adianta a gente sentar a bunda e achar que quarentena é férias. O ponto é o seguinte, eu só tenho mais idade que você, tenho idade para ser teu avô. A gente já viu muitas crises e muita gente nascer e morrer. Eu até estava conversando com um banqueiro amigo meu, ele falou assim, tio, ao longo da minha vida de banqueiro, eu já vi muito gênio nascer, mas eu não vi nenhum sobreviver muito tempo. Você pode contar no dedo da mão, e ainda decepar 2 dedos sobra espaço. Porque ao longo do tempo, você precisa ter gente que passou por problema grave. Grave. Eu tô falando grave, é tipo guerra, crise sanitária que nós estamos vivendo, tiveram outras no passado, problema social. Então, se não tiver essa experiência, qualquer coisa que vier, qualquer onda que vier contra você, você se afoga. Você tem que ter consistência. Por isso que eu te falei pra você botar no Galileu. Vou repetir o que você falou pra mim. A boa frase é essa: as grandes coisas não são feitas por impulso, mas por meio de uma série de pequenas coisas acumuladas. É verdade. Você e Vincent Van Gogh me repetiram essa frase. E eu falei, não adianta ter ansiedade, é de pouquinho em pouquinho que a gente cria uma estratégia, é aqui que a gente ensina. Ô tio, deixa eu falar uma coisa. Agora, deixa eu te falar um negócio. Diga, vai. Diga lá. Você que tá aqui, tá me mandando aqui, o Mossad falando pra eu encerrar aqui, que era extraordinário, porque a gente, só pra avisar, este podcast, vou fazer a última pergunta, mas teremos um outro na sequência. Conseguimos, graças a muita articulação e muito carinho com a comunidade judaica. É verdade. Você quer anunciar ou não? Quem que é o próximo? Anuncia você. Cara, só vou falar o seguinte: estamos chegando em Tel Aviv, cacete. A gente vai atrás de tecnologia, vai atrás de tudo que é possível. Nem posso falar muito, mas semana que vem... Eu adorei a participação dele, tem um carinho enorme. Eu não vou falar o nome dele, mas é ligado com Israel. Cônsul de Israel, procurem saber. Adoro ele. Bom, vai, pra gente finalizar aqui. Agora sim. O Guedes sai ou não sai, cacete? Fala pra gente, eu tô louco pra saber, você já sabe, né? Fala pra gente, vai. Manda aqui, pra quem ficou até o final. Traz uma peramanca que eu te conto, seu filho da puta. Pô. Vai ter impeachment ou não? Vai, deixa eu te apertar aqui. Agora... O Bolsonaro cai ou não cai, porra? Me fala, por favor. Vem cá, agora eu quero a tua opinião. Do Kim Jong-un, como é que tá a tua opinião sobre o Kim Jong-un? Genial, eu adoro o Kim Jong-un. Você vai cortar o teu cabelo igual dele? Tem umas puta viagem dele. Você sabe que é o seguinte dele, né, do Kim Jong-un. Primeiro que saiu uma notícia, o TMZ falou que ele tinha perecido. Depois voltou atrás e falou que não. Ele já tinha assumido uma vez porque ele teve gota. Ele come pra cacete, fuma que nem o diabo, ele curte a vida, faz uma puta farra e aí ele some. Então não sabe se ele tá bem ou tá mal. Já foi pra Coreia do Sul, pelo menos? Nunca fui, você já foi? Já, passei um tempão em Seul. Mas do norte? Do Sul, do Norte não.
Um puta de um país. Coreia do Sul é um puta de um país, adoro. Essa pergunta é mais fácil. Bota no Google à noite. Só uma coisa, se sai o Bolsonaro, eu não sei se o Mourão entra, mas se sair o Kim Jong-un, eu quero saber quem entra. Por quê? Um filho dele, um irmão ele mandou matar, né? Ele foi lá, você sabe, né? Vai correr em Singapura, matou. O outro irmão é fã do Eric Clapton. É verdade. E aí pegaram o cara, no 2 shows do Eric Clapton, não vai poder ser o cara que vai substituir ele. E a única possibilidade de substituir é a irmã. Como os caras também não querem que a irmã assuma, pode ser que venha a China para a Coreia do Norte. Você imagina? Você entendeu? Agora, se você tiver na dúvida entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, desenvolvimento econômico capitalista ou socialista, vai no Google e vê a quantidade de luz que tem no norte e no sul. Você vai ver a diferença. Pra cacete. Porra. Tem uma ideia, vamos mandar o Moro lá pra Coreia do Norte. Porra. Eu te amo, seu filho da mãe. Puta, que gostoso falar Saudade. com você. Agora eu convido todo mundo, nesse momento de muita dificuldade mental, que eu vejo que as pessoas estão muito ansiosas, lerem sobre estoicismo. Mudou minha vida, adoro. Eu tô tranquilo. Dá uma procurada. Meditations, adoro meditations. Agora fala uma coisa. E tem que procurar sobre estoicismo. Essa daí eu caguei de rir. Eu soube pela Isa. Você tá fazendo aula de yoga na live. Eu tô fazendo na live do Nizam, é verdade? Não, a minha mulher adora a live desses caras que ficam de ponta cabeça. Que isso você tá fazendo aula de yoga na live? Você entra no Instagram e fica vendo. Não, minha mulher começou a fazer, ela, porra, por que você não faz? Eu falei, bom, tá bom, vamos tentar. Eu botei uma leg e não aguentei. 5 minutos já fui embora. Eu peço pra respirar, fazer o seu yoga e a gente volta a qualquer Um beijo momento. grande, pé no chão e serenidade nesse momento. Se você me contar em off do Paulo Guedes, eu vou soltar no Instagram. Vamos deixar a emoção de lado, serenidade e pé no chão, é isso que estamos precisando agora. Valeu, beijo grande. Um beijo grande, boa semana, te amo. Também, pô.